Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, estamos bem. Estamos muito bem, estamos na atividade, em preparação agora, domingo de Ramos, início da Semana da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, e as coisas seguem então no seu rumo. Antes da gente entrar na carne do áudio mesmo, queria comentar com vocês aqui uma coisa que eu achei. Eu recebi um livro de presente, um livro de Hugo de São Vítor, que chama Meditar e Aprender. Na verdade, não é um livro de Hugo de São Vítor, né? Na verdade, é um compêndio de duas obras, né, dele, que é o Sobre o Modo de Aprender e Meditar e o Opúsculo Áureo sobre a Arte de Meditar. O primeiro, Sobre o Modo de Aprender e Meditar, eu já li, né, que rolou por uma época aí, uns livretinhos feitos desse primeiro livro. Acredito que pelo pessoal do Donato, rodaram por aí. E aí eu tive acesso, eu li, e realmente é muito bom. Claro, é uma coisa mais... é mais uma meditação intelectual, né? Uma meditação. Não é uma meditação focada nas verdades religiosas, né? No sentido de ser uma prática espiritual, de vida de oração. Não. É mais a meditação como modo de estudo, né? Como você medita sobre uma verdade para ganhar conhecimento, né? Para ganhar ciência. O outro livro eu não conheço, mas assim, conhecendo o Hugo de São Vítor, sem dúvida é muito bom. Agora, o que eu queria comentar com vocês é que na primeira página do livro tem uma citação retirada do prólogo do De Laude Caritatis, né, do Louvor da Caridade, que diz o seguinte, diz: lê, pois, e ama. E aquilo que lês por amor, lê para poderes amar. Tudo vem do amor. Transmite o amor e o amor recebe. Amor é o que se dá e o que se ganha em troca. Eu li isso aqui e eu tive que pausar por um instante. E se a gente não estivesse entrando na Semana da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu faria um áudio inteiro só sobre essa frase. É muito boa, é muito bonita. Lê para poderes amar, né? Ou seja, que você leia e que aquilo que você estuda, aquilo que você se dedica a conhecer, que é a própria verdade, né, seja sempre direcionado pelo seu amor à verdade. E aquilo que você lê por amor à verdade, que você leia com o objetivo de conhecer mais a verdade para mais amar. Que você reconheça nisso que tudo aquilo que existe subsiste no ser de Deus, que é o próprio amor. E porque como tudo vem por amor e tudo é fruto desta ação amorosa de Deus que criou todas as coisas e as sustenta no seu ser, todas as coisas que existem, todas as criaturas, são como que um sacramento de amor, um mistério por meio do qual Deus nos comunica o seu amor e a sua beleza. E pode ser nelas Deus, pode ser nas suas criaturas amado. Amor é tudo, tudo. É o resumo do motivo da nossa existência, é o amor. Amor é o que se dá e o que se ganha em troca. Tudo por amor, com amor e no amor. Eu vou ler mais uma vez a frase. Lê, pois, e ama. E aquilo que lês por amor, lê para poderes amar.
Tudo vem do amor. Transmite o amor e o amor recebe. Amor é o que se dá e o que se ganha em troca. Bonito, né? Bom, mas o banter hoje é curto, era só isso. Ah, não, minto. Tem mais uma coisa importante que eu quero falar com vocês, tá? Que é o seguinte. Com relação ao Moriar, né? Não o podcast, mas a escolinha dos moribundos, né? Ao grupo de elite dos gloriosos apoiadores do meu trabalho. Quais são os objetivos agora a curto, médio prazo? Comprar uma impressora a laser. Por quê? Porque tem muitos livros que eu preciso ler para estudar, para me aprofundar numa série de questões e para poder, inclusive, gravar aulas para vocês, que são livros estrangeiros. Esses livros estrangeiros, baratos, saem aí na casa dos 300, 350 reais. E aí não dá para ficar comprando, né? Não tem cabimento. Agora, com uma impressora laser, eu imprimo por uma fração deste valor e ainda consigo fazer uma encadernação básica em casa mesmo, para conseguir ler com calma. E são livros que, muito específicos, que dificilmente se acha em sebos aqui por preços mais acessíveis, nem nada assim. Tá? Então, essa é a primeira coisa, que não é a mais urgente. A mais urgente é um microfone. Eu preciso de um microfone novo, porque este aqui que eu tenho, que eu ganhei, que é muito bom, mas eu ganhei usado, ele está falhando. Né? Eu gravo podcast, graças a Deus eu gravo aqui num software que eu consigo ver as ondas do som, mas ele do nada, sem nenhum mau contato, nem nada, ele simplesmente para de gravar o som. Aí eu preciso parar a gravação, pausar, desconectar, conectar de novo o microfone, aí ele volta a gravar, depois tem que juntar os pedaços do áudio, enfim. É uma função, e ainda tem todo o problema de que quando eu estou gravando, por exemplo, uma aula no YouTube, se o microfone desconecta, ferrou. Se eu estou gravando uma homilia, eu não tenho como ver a barra de som na gravação, eu não consigo ver se o microfone desconectou do nada, né? Que foi o que aconteceu na homilia retrasada. Um tempão dela ficou com som baixíssimo, quase inaudível, simplesmente porque o microfone resolveu parar de funcionar. E eu não percebi enquanto gravava. Então, como consequência disso, a homilia, por exemplo, na semana passada, eu gravei com o microfone da câmera e ficou com som baixo, né? E olha que eu aumentei o som daquilo no editor. Olha só, falando do problema do microfone, ele caiu de novo. Já é a segunda vez da gravação desse áudio, mas tudo bem. Eu aumentei o som do vídeo no editor e ainda assim ficou baixo para muita gente. Né? Então os planos atualmente são esses, né? A impressora e o microfone. Mas por que eu digo isso para vocês? Porque, bem, se você não me apoia, né, eu peço que considere apoiar, né, considere iniciar um apoio com qualquer valor a partir de R$1, né, que não só você faz uma grande caridade, como você também tem acesso a grupos privados, aulas privadas, né, áudios de aulas que eu dou e gravo e coloco no grupo do Telegram pessoal, contato individual comigo e com outros alunos. Não é pouca coisa que é colocada à disposição de vocês. E além disso, você me faz uma grande caridade. E contribui com o meu trabalho. E a outra coisa é que, assim, se você já apoia, tá? Você já me ajuda, mas, assim, sendo possível, considere aí fazer um Pix. A chave do Pix está na descrição do vídeo e do áudio. Considere fazer um Pix de qualquer valor para dar um apoio aí extra para a gente conseguir pelo menos comprar logo esse microfone e poder voltar a ter uma qualidade de som um pouco mais estável para as homilias e para as aulas, tá? Por caridade. Mas isto dito, voltemos então ao nosso áudio e tratemos da Semana da Paixão. Ah, sim, e o apoio é http://apoia.se/Moriar. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, meu objetivo para o áudio de hoje, na verdade, é bem modesto. Tá? Eu quero poucas coisas aqui. Primeiro, eu vou dar algumas recomendações para vocês de como viver bem na Semana da Paixão. Práticas espirituais que vocês podem fazer. E depois, então, vamos partir para uma parte um pouco mais reflexiva sobre um dos temas da paixão. E os temas da paixão são infinitos. Mas um dos temas que eu acho centrais, não só na paixão de Cristo, mas em todo o cristianismo e que, bem, se evidencia na paixão de Nosso Senhor. Então eu farei uma pequena reflexão sobre isso. Mas, bem, quais são então as dicas básicas, né? As dicas iniciais que eu gostaria de dar para vocês com relação à Semana da Paixão? Primeiro, não se deixem levar pela rotina. Tá? Não se deixem cair no engodo que os sentidos de vocês tentarão fazer contra vocês, de que é só mais uma semana. De que são dias como outros dias quaisqueres. Não caia no engano de achar que é uma semana na qual nós celebramos a paixão de Cristo. Não é isso. Porque não é simplesmente uma lembrança, né? Não é simplesmente uma memória. Pelo mistério da Igreja, pelo mistério dos sacramentos, nós não estamos entrando numa semana de nostalgia, numa semana de memórias vagas de um fato importante que aconteceu 2000 anos atrás. Não, nós estamos entrando na semana da própria paixão, na semana em que a própria paixão ocorreu, na semana em que Cristo foi crucificado, em que Cristo morreu por nós. Domingo, Jesus realmente entrou em Jerusalém. E na tarde do domingo, ele foi, então, para a casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Segunda-feira, as coisas que leremos no domingo que se passaram na segunda-feira. Terça-feira, suas coisas. Quarta-feira, a traição de Judas. E assim vai. Não nos esqueçamos disso. Não são memórias distantes, mas são os fatos concretos acontecendo diante dos nossos olhos espirituais. Agora, nesse instante, aqui, neste mundo. Encarem e vivam essa semana, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, com os olhos da fé. E precisamente por isso, e partindo disso, pensem, considerem, se for possível, se vocês tiverem autorização de seus diretores espirituais, caso sejam dirigidos de alguém, intensificar as penitências da Quaresma, intensificar a ascese, fazer outras práticas de ascese e de penitência durante essa semana, tanto para se unir ao Cristo crucificado, como para expiar os seus pecados e os pecados de toda a humanidade, que recaem sobre o Cristo no Getsemane, e que tornaram necessária a crucificação e morte do nosso Deus por nós. Considerem tomar banho gelado, considerem comer menos, considerem comer coisas que vocês não gostam. Se você tem dificuldade de se alimentar, considere comer mais. Considere mortificar a sua vaidade, mortificar o seu orgulho. Considere pentear menos o cabelo, considere se arrumar menos. Considere não passar perfume.
Considere deixar de fazer as coisas que te consolam, pois Cristo não teve consolo a não ser o amor do Pai. Considere não comer carne. Considere, enfim, e discirna junto do próprio Cristo Considere tirar seu travesseiro, substituir por um livro. Enfim, meios de intensificar a sua ascese, intensificar as penitências que você fez durante a quaresma, ou, inclusive, fazer penitências novas, se assim for possível, se você der conta. É a semana para isso. É a semana para nos unirmos ao Cristo sofredor. Tá? Então, discernam isso em oração. Em segundo lugar, não se abstenham da leitura e da meditação da paixão de Cristo. Em especial, os relatos dos evangelhos, a leitura da paixão segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São João. Tá? Não se abstenham disso. E também, uma coisa importante, ler Isaías no Antigo Testamento. Não o livro inteiro de Isaías, porque ele é muito grande, mas ler durante essa semana de modo especial, além dos evangelhos, além das narrativas da paixão, ler também Isaías, do capítulo 50 ao capítulo 55, em que ele fala claramente não só da necessidade da redenção, não só da vinda do Cristo, dos sofrimentos do Cristo, mas também da glória, da vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado, e da reunião do povo que havia se perdido pelo mal, que havia se corrompido, com o Deus que tanto lhes amou, que enviou o seu servo sofredor e que os redimiu em seu próprio sangue. Tá? A leitura da paixão e a leitura de Isaías vai ajudar muito a nós vivermos essa semana da paixão com o espírito correto, com o espírito adequado. Tá bem? E, claro, se couber no seu plano de vida, se você tiver tempo para isso, se for possível, a oração da Via Sacra, por que não diária? Por que não, por exemplo, fazer a leitura dos evangelhos de Isaías, e substituir a sua meditação desses dias pela meditação das estações da Via Sacra, pela meditação da Via Sacra? Por que não? Eu sei que meditar a paixão de Cristo às vezes não sempre é desconfortável e uma coisa um pouco áspera. Áspera não porque não dá frutos, mas áspera porque dói mesmo. E que para nós, no geral, é muito difícil buscar as coisas que doem, que nos humilham, que nos ferem no mais íntimo do nosso coração. Mas Cristo quis ser ferido no mais íntimo de seu coração. Por amor a ti, pela salvação e pela eternidade da tua alma. Então, é justo que você também seja ferido no teu próprio coração por amor a Ele. Que você permita o seu coração ser ferido por amor a Ele. E que você aplique assim a sua inteligência nas verdades eternas, nesses acontecimentos que se deram há 2000 anos atrás, mas que repercutem na eternidade e que todos os anos se tornam presentes de novo na vida da Igreja, como se estivessem acontecendo aqui e agora, diante de nós. Tá? E há um outro dado que é importante, tanto para a nossa meditação quanto para a nossa própria boa vivência do Domingo de Ramos e das outras celebrações litúrgicas dessa semana, que eu vou tratar de forma mais aprofundada na homilia dessa semana, que vai sair no domingo, no sábado à tarde, estará ali disponível então
normalmente a partir das 5 horas, mas que, em resumo, o que é? É que quando nós estivermos lendo esses textos da Sagrada Escritura, os relatos da paixão, né, quando estivermos lendo a entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, quando estivermos lendo ali Isaías, nós não devemos ler aquilo como se fosse uma história de pessoas que viveram há muito tempo. Não. Esse é um erro que nós cometemos, e é um erro que inclusive nos impede de meditar a Sagrada Escritura da forma apropriada. Não. Eu tenho que ler esses relatos como se eles fossem a meu respeito, como se eles falassem de mim, porque falam. Tá? Os judeus que receberam Cristo no domingo, aclamando-o como Messias, bendito que venha em nome do Senhor, bendito seja o reino do nosso pai Davi, são os mesmos que gritaram, crucifica-o, crucifica-o. São as mesmas pessoas, os mesmos judeus, os mesmos homens. E estes homens, meus irmãos, somos nós. Eu estava naquela multidão, aclamando a Cristo que entra montado num burrico, sacudindo os ramos de oliveiras, jogando as minhas roupas para que ele possa passar por cima de tudo que eu tenho, e alguns dias depois, cuspindo nele, exigindo a sua morte e a sua crucificação, porque ele não se adequou ao que eu queria que ele fosse. Eu traí Jesus. Eu, junto de São Pedro, me refugiei do frio junto ao calor da fogueira dos pecados, enquanto assistia de longe Cristo ser crucificado por mim e fingia que não tinha nada a ver com aquilo. Eu, você, não foi só São Pedro, não foram os judeus, não foram aquelas pessoas, fomos nós. Nós fizemos aquilo. Nós matamos o Cristo. Nós enfiamos uma esponja cheia de vinagre na boca dele quando ele disse que tinha sede. Nós rimos dele e dissemos, desce daí se tu é filho de Deus. Desce da tua cruz. Como você quer me salvar se você não salva a si mesmo? Eu falei isso para Cristo. Você falou isso para Cristo. Tá? E se você não disse isso com as tuas palavras, você disse isso e diz isso todos os dias com as tuas ações. E é assim que se medita a paixão de Cristo. Como uma história sobre o que você fez com Cristo e o que Cristo fez por você. Não é uma história sobre os outros. É uma história sobre você. É uma história sobre a sua alma. Tá? E não se esqueçam disso. Se vocês esquecerem de tudo que eu falar nesse áudio, mas lembrarem disso, e não esquecerem disso nunca mais, e sempre que abrirem a Sagrada Escritura, lembrarem disso, assim, para mim está suficiente. Eu posso fechar o podcast e nunca mais gravar nenhum episódio. Se eu conseguir inculcar isso na cabeça de vocês, para mim basta. Eu estou feliz. Porque essa é uma daquelas verdades que salva as nossas almas. O Evangelho é uma história sobre mim, sobre o que eu fiz, sobre o que Cristo fez por mim. É só isso. Tá bom? Tá. Agora, a reflexão que eu queria fazer com vocês, e eu estou assumindo aqui um risco gravíssimo de gravar olhando pela janela e não olhando para a tela do computador, porque a qualquer momento o microfone pode parar de gravar e eu não vou perceber. Mas a reflexão que eu queria fazer com vocês é com relação justamente a essa aparente contradição que nós temos entre o Domingo de Ramos, né, e a sexta-feira da Paixão em que Nosso Senhor Jesus Cristo morre. Tá?
Porque tem uma oposição interessante aí, né? Porque para os olhos da nossa carne, o momento de glória de Cristo, tá? É quando ele entra em Jerusalém. É a sua entrada gloriosa. É a sua aclamação pelo povo, né? Que o reconhece como Messias, que o reconhece como Salvador, né? Que o ama, que o adora, que o recebe de braços abertos, com calor e com sorriso e com boa disposição. Né? E para nossos olhos humanos, o dia triste é a sexta-feira. É o dia em que Cristo morre. É o dia em que ele é crucificado, em que ele é flagelado. E há alguma verdade nisso, no sentido de que a recepção de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, no domingo, ela não é má em si mesma, porque ela nos diz algo bom sobre os corações daqueles que estão ali. Nos diz que eles acreditavam no Messias, que eles esperavam ansiosos pela sua volta. E a sexta-feira é um dia triste. É um dia que nós devemos viver em espírito de silêncio, em espírito de meditação. É um dia de grande penitência, né, que nós devemos viver com extrema sobriedade, né, sem risos frouxos, sem cantorias, sem bobagens, pois é o dia em que Deus morreu por nós. Então há esta camada de significado que é verdadeira. Mas há também uma camada mais profunda, em que as coisas aparentemente se invertem. Em que você olha para o Domingo de Ramos e você vê aquilo com grande tristeza, porque o Domingo de Ramos é o dia da massa, é o dia da carne, é o dia em que as pessoas aclamavam a Cristo como Messias, mas não porque ele era Deus, não porque ele era realmente o Messias, mas porque ele teria vindo para salvá-los como eles queriam ser salvos. Ele teria vindo restabelecer o status social dos judeus. Ele teria vindo destruir o Império Romano, libertá-los da opressão política, libertá-los dos impostos, libertá-los do jugo romano e instaurar novamente o reinado de Davi. Então, era Cristo sendo aclamado como algo que ele não era por pessoas que não o conheciam e não o amavam. Ou seja, é a vitória aparente do mundo que esconde dentro de si a derrota da alma. É o sucesso político, é o sucesso social, é o sucesso no tempo, é o sucesso no mundo que esconde dentro de si o desprezo e a derrota de tudo aquilo que é eterno. O Domingo de Ramos é a tentação que Cristo negou no deserto. É um dos nãos que Jesus disse ao demônio. E aí nós olhamos para a sexta-feira da paixão, que é o momento de grande derrota de Jesus, é o momento de sua maior humilhação, em que, nos diz Isaías, ele estava tão destruído, tão mutilado, que sequer parecia um homem. É o momento em que a carne do Cristo é descrita no Evangelho em grego como sarx. Sarx.
que não é simplesmente carne, é carne moída, é carne de açougue triturada, picadinha, esmagada. É o momento em que Deus foi crucificado, em que Deus foi humilhado, foi cuspido, foi morto, que jogaram nele sabe-se lá o quê. É o momento do poder das trevas. É a grande escuridão. Mas que, numa camada mais profunda, oculta a grande vitória de Deus. Porque naquele preciso momento em que o demônio achou que tinha vencido, em que o mal achou que seu grande inimigo havia sido derrotado, naquele mesmo instante em que toda a esperança pareceu ser perdida, a morte de Cristo nos redimiu. A morte em si mesma foi destronada. O reino do inferno foi rompido. A tirania do pecado foi abolida. E as nossas almas foram lavadas no sangue de Deus. Foram compradas com o sangue mais precioso que todas as pérolas e rubis do universo inteiro. Diz Chesterton, que Deus é um grande piadista, porque na hora em que tudo parecia perdido, ele deixou o demônio achar que tinha ganhado, e aí na hora que Cristo morre, ecoa no mundo espiritual a grande gargalhada de Deus e o grande grito de agonia do demônio, que havia sido o arquiteto da sua própria destruição. Porque pendia da árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, o fruto do qual nos veio a perdição, e pendia então na cruz o próprio Deus, pelo qual nos veio a salvação. Então, queridos irmãos, esse paralelo misterioso oculta uma grande verdade da nossa vida cristã. Ele esconde em si mesmo uma grande, grande verdade, que é o fato de que, se nós somos cristãos, nós seguimos os passos de Cristo. Se nós somos cristãos, a nossa vida inteira é um longo caminhar em direção à cruz, em direção ao Calvário, em direção à nossa paixão pessoal, única, intransferível e necessária. E isso requer de nós uma grande mudança de perspectiva. Porque, sabe, a gente se converte e a gente se dispõe a fazer coisas por Deus. A gente se dispõe a servir a Deus, a servir ao povo de Deus. A gente se dispõe a trabalhar, a nos esforçar, a cumprir as nossas obrigações. E a gente faz tudo com amor e com esforço. E fazer tudo com amor e com esforço nos custa suor, nos custa sangue, nos custa lágrimas. Mas nós somos humanos. Nós somos terrivelmente humanos. E estamos acostumados a olhar para as coisas com os nossos olhos de carne e não com os nossos olhos de alma. Então nós fazemos todas as coisas querendo que elas deem certo, na esperança do sucesso humano. A gente não diz em voz alta, a gente não diz nem para nós mesmos, mas a gente quer ver os frutos das nossas boas obras.
A gente quer ser um instrumento de Deus e a gente quer ver Deus fazer coisas boas por meio de nós. E a gente quer a gratidão das pessoas. E a gente quer ser amado. E a gente quer ser querido. E a gente quer ser reconhecido. E a gente quer as coisas fáceis e gostosas e belas e boas. E a gente até quer se sacrificar, mas a gente quer se sacrificar e quer ganhar colo depois. Quer ganhar parabéns. A gente quer que batam nas nossas costas e digam, é isso aí. Mas esse não é o nosso caminho. Veja, o grande momento de glória do Cristo não foi em Jerusalém, sendo aclamado pelas multidões. Não. O grande momento de glória do Cristo foi a cruz. A coroa mais preciosa que o Pai lhe deu foi a coroa de espinhos. O trono mais belo de todos foi um trono de madeira dura, encharcado de sangue. O momento em que ele se elevou mais alto foi quando foi erguida a cruz. E o Filho do Homem foi elevado desta terra, assim como a serpente de bronze no deserto foi erguida por Moisés. Então, bendito seja Deus, irmãos, quando nós falhamos. Bendito seja Deus pelos nossos fracassos, pelas nossas frustrações, pelas nossas derrotas. Bendito seja Deus por todas as misérias humanas que nos cercam e bendito seja Ele especialmente pelas misérias humanas que estão dentro dos nossos corações. Bendito seja. Bendito seja Deus pelas nossas humilhações. Bendito seja Deus, porque este é o nosso momento de glória. Essa é a glória do cristão. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Nós não andamos por aí com uma imagem de Cristo sentado num burrinho pendurada no pescoço. Nós não andamos por aí com uma imagem de Cristo pendurado no pescoço, de quando ele terminou o sermão da montanha, quando ele multiplicou os pães e o povo quis fazer ele rei. Não, não é essa a imagem de Cristo que nós carregamos conosco. Nós carregamos conosco a imagem do Cristo crucificado, do Cristo mutilado, do Cristo destruído. Pois aquele é o momento da sua vitória, aquele é o momento da sua glória. Quando todos os que o amavam o abandonaram, quando todos os que o amavam o traíram, menos a Virgem e São João. Quando todos aqueles pelos quais ele se sacrificava cuspiam na cara dele. Aquela foi a sua glória. Então, não há nada melhor. Bendito seja Deus quando Ele nos poupa dos sucessos, quando Ele nos conduz aos fracassos humanos, pois os fracassos humanos são as glórias do céu. Porque nos sucessos humanos se esconde, meus irmãos, a semente traiçoeira da vaidade. Se esconde nos sucessos humanos o perigo daquele bem-estar, daquela satisfação nossa com nós mesmos, daquele gozo secreto do mandei bem, né? Se esconde ali. E é uma armadilha perigosa. Mas na derrota não. Na derrota, na humilhação, nos fracassos. Nesses momentos, a nossa única glória é a mesma glória que a glória de Cristo. Sabe? Eu nunca me esqueço daquela música, que na verdade não começou como uma música, né? É um dos Fioretti de São Francisco, e eu acho que eu já comentei com vocês sobre isso. Chama A Perfeita Alegria. Eu só não digo que eu vou colocar o som aqui no podcast porque o YouTube tem um sistema de verificação automática e se a música tiver copyright eles derrubam o áudio. Mas procurem.
Tá? Acho que eu vou colocar o link até na descrição. Mas basicamente está voltando o trabalho, né, das pregações no meio da neve, no frio. São Francisco caminhando ao lado de Frei Leão. E eles começam a conversar sobre o que seria a perfeita alegria. Né? Qual é a perfeita alegria? Pai Francisco, qual é a perfeita alegria? E aí Frei Leão começa a citar uma série de exemplos, né? Uma série de coisas. Se nós falássemos todas as línguas, se nós convertêssemos todos os povos a Deus, se nós exorcizássemos todos os demônios, se nós curássemos os doentes, se nós dessemos visão aos cegos, né? E São Francisco só vai repetindo, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. E aí a conclusão, qual que é? São Francisco diz, se a gente chegar no nosso convento, agora, à noite, com frio, cansados, e o porteiro não nos reconhecer, nos tratar como mendigos, isso é o Ângelus, nos tratar como mendigos, né? Nos chutar, nos bater com um pau, nos impedir de entrar, nos surrar, nos jogar na sarjeta, embaixo da neve. E se no meio disso tudo a gente não só mantiver a paz, mas a gente perceber que esse sofrimento, que essa dor, que essa cruz, essa é a cruz. A gente perceber que essa é a cruz e que esse sofrimento imita a Jesus e que Ele está ali conosco, em nós, e que nós estamos nele nesse momento mais do que nunca estivemos, e que Ele está em nós na cruz mais do que nunca esteve. Quando a gente perceber isso, mesmo que todas as nossas emoções nos digam o contrário, mesmo que tudo aquilo que é sensível, que é humano, que é animal em nós, nos diga que estamos tristes, nos diga que estamos com fome, nos diga que estamos com frio, nos diga que estamos cansados, nos diga que sofremos, nos diga o que quiser. Não importa o que nos diz o corpo, não importa o que nos dizem as nossas emoções, não importa. Quando tudo isso gritar não, se nós estivermos unidos a Cristo, nós diremos sim. E essa é a perfeita alegria. E essa foi aquela alegria santa que o próprio Cristo teve na cruz. Mesmo enquanto ele gritava, por que me abandonaste? Porque Cristo na cruz foi exemplo de todas as virtudes. E mesmo na terrível solidão da cruz, no terrível abandono da cruz, ele era perfeitamente feliz. E nós também podemos ser. Se não quisermos ser felizes ao modo do mundo, mas felizes ao modo de Deus. Se não quisermos ser felizes pelos nossos sucessos, mas nos tornarmos felizes pelo próprio serviço, pela própria entrega, pela própria cruz. Se nos alegrarmos com as migalhas que podemos dar, sabendo que damos com amor, e que nem o amor com o qual damos as migalhas é nosso, mas que este amor é o amor do próprio Deus, que nos move e nos conduz, e que nos permite a graça de conhecê-lo, de amá-lo e de nos unir a Ele. Tem um antigo lema franciscano que por pouco não foi o meu lema de ordenação, né? Por pouco, quase foi, mas que é nudus nudum Christum sequi.
né? Seguir nu ao Cristo nu. Que nessa semana da paixão que se inicia, seja esse o nosso lema. Seja essa a frase que ecoa em nossos corações. Que nós possamos olhar para o Cristo com os olhos da alma e não com os olhos humanos. Que possamos nos despir das nossas expectativas mesquinhas, nos despir do nosso amor próprio, nos despir da nossa mente autorreferencial, que nós olhemos para Ele, que nós busquemos a Ele, que nós amemos a Ele, e que possamos nos seguir ao Cristo nu. E eu peço para vocês também que rezem essa semana de modo especial por Valdete, por Iraci, por Diego e Bárbara, por Maria. Não é a Maria, mãe de Jesus. Rezem para ela também, mas rezem por Maria, pela filha dela, a Felícia, né? E pelo filho dela também. Rezem pelo Guilherme, pela Sabrina. Rezem por todos aqueles que se confiam às nossas orações. Rezem especialmente por todos os cristãos perseguidos que não poderão celebrar a Páscoa. Rezem para que nós nos convertamos à cruz de Cristo. Que buscamos a Deus como Ele realmente é e não como nós queremos que Ele seja. Tá bom? Então eu desejo que todos vocês tenham uma semana abençoada e agora eu lhes dou a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amém.